Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 23 de outubro de 2021, vamos iniciando o nosso sábado na presença de Deus. Que o seu final de semana seja um final de semana de muita bênção e de muita vitória diante de Deus. Nós continuamos ainda falando sobre o nosso tema Conquistando o Impossível, aqui na nossa palavra do dia, na nossa palavra de fé. E hoje eu quero ler com você uma palavra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Uma história que para mim é muito bonita, de superação, de vitória, de um homem que vai viver o impossível de Deus na sua vida. 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e se meus termos ampliares, e se a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo de número 9, a Bíblia vai falar de um homem chamado Jabes. Jabes, ele foi um exemplo de superação dentro da sua casa. Jabes vai nascer em uma casa, e quando Jabes nasce, a sua mãe coloca o seu nome de Jabes. O nome Jabes significa filho da minha dor. Quem conhece a cultura judaica sabe que colocar um nome em um filho para um judeu não é simplesmente colocar um nome. O nome, na cultura judaica, determina muito acerca daquilo que aquela pessoa vai viver. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a mãe de Jabes dá o seu nome filho da minha dor, porque o seu parto foi um parto muito perigoso, muito doloroso. Então Jabes vai nascer em um contexto familiar onde a sua mãe já lhe dá um nome totalmente desfavorável. Na hora de colocar o nome, ela não consegue olhar para ele e dá um nome para ele de príncipe, de sorriso, de vitorioso. Não, ela dá um nome para ele como filho da minha dor. Aquela mãe estava querendo dizer: quando eu pari essa criança, eu não consegui sentir outra coisa a não ser dor, por isso vou colocar o nome dele de Jabes. Só que a Bíblia diz que o tempo passa, Jabes vai crescer, e todo mundo que olhava para ele como alguém que nasce sendo gerado debaixo de dor, de angústia, de aflição. O nome Jabes é o nome de alguém que nasce sem esperança. Só que o que me chama a atenção é que na sua
maioridade, quando Jabes já é um homem, a Bíblia diz que Jabes vai fazer uma oração ao Senhor. E uma oração, ela vale muito em seus efeitos. Jabes, na oração, ele vai orar e ele vai pedir a Deus algumas coisas na sua oração. E na oração de Jabes, o que me chama a atenção é que quando ele ora, ele vai clamar a Deus e ele vai pedir: Senhor, eu quero orar porque eu nasci debaixo de uma palavra maldita. Eu nasci debaixo de uma palavra não favorável para a minha vida. Só que eu entendo que se eu orar, o Senhor pode mudar a minha história. Tem como o Senhor me abençoar muitíssimo? Sabe o que eu acho interessante? Alguém que não tem perspectiva de vida, de crescimento, quando vai orar, não vai pedir algo pouco para Deus, vai pedir muitíssimo. Posso declarar algo de Deus para o seu coração? Para conquistar impossível, não interessa qual foi o ambiente que você foi gerado. Se foi um ambiente de luta, se foi um ambiente de perseguição, se foi um ambiente de humilhação, se foi um ambiente de abuso, eu não sei qual ambiente que você nasceu. Se você foi criado sem pai, criado sem mãe, criado pelos avós, só que um dia você cresceu e hoje você está aqui no canal do YouTube ouvindo essa palavra. Você cresceu, Deus falou com você, hoje você é alguém que conhece a palavra de Deus. Hoje você tem autonomia, poder, autoridade na sua mão de orar. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã de sábado? Você não é obrigada a aceitar aquilo que declararam sobre a sua vida muitos anos atrás. Quem sabe alguém declarou que você não ia ser ninguém? Quem sabe alguém declarou que você nunca ia ser ninguém na vida, como declararam na vida de Jabes? Só que Jabes, quando se entendeu por gente, ele disse: não, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida, eu vou orar. E eu posso declarar algo de Deus para o seu coração? Não existe nada que a oração não faça. Você pode ter nascido debaixo de maldição, mas se você orar, Deus muda a história da sua vida. Você pode ter na tua infância passado tudo. Você pode ter apanhado, você pode ter sido abusado, abusada, você pode ter sofrido, você pode não ter tido infância como você queria ter, com um pai, uma mãe, uma família sólida, com alegria, com paz. Mas Deus está dizendo: faça como Jabes, ore. Se você orar, eu posso mudar a tua história. Se você orar, eu posso fazer acontecer hoje no teu presente o que não aconteceu no teu passado. Perceba que Jabes tinha tudo para crescer como uma criança frustrada, um adulto frustrado, só que Jabes ora. E quando Jabes ora, ele não ora olhando para a sua situação passada, porque se ele fosse olhar para a circunstância, Jabes iria orar, e quando ele fosse orar, ele ia pedir algo pouco para Deus. Só que Jabes é alguém que entende que quando ele ora, já não é ele mais, é ele o Senhor. Então quando ele ora, ele fala: Deus, não importa o que eu passei no passado, tem como o Senhor mudar minha história? Tem como o Senhor me engrandecer muitíssimo? Eu posso falar algo de Deus para você nessa manhã? O mesmo trabalho, querido, que dá para você pedir pouco, é o mesmo trabalho que dá para você pedir muito ou para você pedir muitíssimo. Jabes, na hora da oração, ele não perde a oportunidade, ele pede para Deus muitíssimo. Ele diz: Deus, eu não quero ser próspero, eu quero ser muito próspero. Eu não quero ser abençoado, eu quero ser abençoadíssimo. Posso falar uma coisa, irmão? Nem o diabo gosta de coisa pouca, nem o diabo gosta de resto.
E como tem muitas pessoas que na hora de pedir, na hora de se levantar, não sabe pedir como Jabes. E Deus está dizendo, na hora que você for orar, peça para mim muitíssimo. Jabes era alguém que sonhava. E sabe por que nós pedimos pouco? Porque quando nós vamos pedir, nós olhamos para as nossas circunstâncias. Nós vamos pedir e esquecemos para quem nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo para aquele que é o dono do ouro e da prata, da vida e da morte, aquele que tem tudo, pode fazer tudo, e operando ele quem impedirá. Então, o pedido de Jabes na sua oração era: Deus, eu quero ser muito abençoado. Tem como o Senhor me abençoar muitíssimo? Porque eu nunca aceitei a palavra que foi lançada sobre a minha vida quando eu era pequeno. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Sabe qual é a segunda coisa que Jabes pede quando ele ora? A Bíblia diz que primeiro ele pede para ser abençoado muitíssimo. E a segunda coisa que ele pede na oração é: Deus, alarga os meus termos, ou alarga as minhas fronteiras. Jabes pede para Deus na sua oração oportunidade de conquista, de crescimento. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar tanto, que eu quero que o Senhor me enriquece, alarga as minhas fronteiras. Eu não quero ficar acomodado, Senhor. Porque tem pessoas, irmão, que quando ele ora ao Senhor e ele começa a crescer, ele se acomoda com aquilo que ele tem. E Jabes, na sua oração, ele disse: não, Senhor, eu sei que o Senhor vai me enriquecer muitíssimo, mas não me deixa ser alguém incomodado. Quando eu começar a crescer, eu não quero que o meu crescimento pare. Alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas, me faça crescer. Quem sabe você é alguém que está como Jabes. Você está crescendo, 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 e você está com medo de pedir para Deus alargar as tuas tendas, alargar as tuas fronteiras. E Deus está dizendo: não se acomode, porque eu tenho coisas maiores e melhores para fazer para você. Basta você me pedir. Basta você me pedir que eu faço crescer o teu relacionamento comigo. Eu faço crescer o teu ministério. Eu faço crescer a tua empresa. Mas você não pode ter medo do crescimento, porque quanto maior você for, mais perseguido você será. Quanto maior você chegar, o nível maior que você chegar, mais pedradas você vai receber. Por isso que tem pessoas que não querem crescer, porque quanto mais você cresce, mais inimigos você tem, mais perseguições você tem, mais pessoas querendo acabar com a sua vida. Mas o crescimento faz parte do projeto de Deus na sua vida. Jabes vai orar e vai dizer: Deus, me enriquece muitíssimo e faça crescer as minhas fronteiras. Eu não quero ficar só no primeiro crescimento, eu quero crescer. Cada ano eu quero crescer, cada ano eu quero conquistar. Jabes faz a terceira oração e ele diz: mas eu só quero crescer se a tua mão for comigo. Ô glória! Se a tua mão for comigo, eu quero crescer. Jabes sabia que é impossível alguém crescer, prosperar, permanecer sem que a mão de Deus seja com ele. Quando Jabes pede: Deus, eu quero crescer, mas eu quero que a tua mão seja comigo. O que Jabes está falando? Jabes está dizendo: Senhor, eu cresço, mas eu reconheço que eu sou dependente de ti. Crescer não é pecado. Conquistar o impossível não é pecado. O problema é que muitas pessoas, quando é pequenas, elas são humildes, elas reconhecem quem é Deus, elas reconhecem quem é o pastor, elas reconhecem quem era o líder. Só que quando elas vão crescendo, ela não quer que a mão de ninguém esteja com ela. Ela se acha autossuficiente. Eu cheguei aqui porque eu trabalhei demais, porque eu fiz muito, e ela esquece que ela só está lá onde está, só conseguiu chegar onde chegou, porque a mão de Deus foi com ela.
Então Jabes ora e diz: Deus, eu quero crescer, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, só que eu não quero que a tua mão se aparte de mim, porque se a tua mão se apartar de mim, eu vou perder a minha fé, eu vou perder a minha esperança, eu vou perder a minha essência, eu vou me tornar alguém soberbo. Não se afasta de mim, eu quero a tua mão comigo, perto de mim. Esse é o segredo de você se manter de pé. A mão de Deus não pode se afastar de você. Quarta coisa que Jabes ora na sua oração. Ele vai orar e vai dizer: Deus, livra-me do mal. Por que Jabes vai orar assim? Jabes sabia que quando Deus começasse a abençoar ele muitíssimo, Jabes sabia que quando Deus alargasse as suas tendas, Jabes sabia que os inimigos iam começar a se levantar contra ele. Por isso ele pede, ele diz: Deus, livra-me dos meus inimigos. E o interessante é que, se você for ler, a Bíblia diz que o Senhor vai conceber todos os pedidos que Jabes pediu. E a Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele nasce debaixo de uma maldição. Só que quando ele é grande, ele ora e Deus muda a sua história. E Jabes foi o mais rico do que todos os seus irmãos. Jabes foi o mais ilustre, foi o mais abençoado. Era notório que a mão de Deus era com ele. Eu posso profetizar algo sobre a sua vida? Se você orar, Deus muda o quadro da tua história. Se você orar, Deus faz você conquistar o impossível. Se você orar, você pode ser o maior da sua casa, o mais abençoado, o mais rico, o mais ilustre, e a tua família vir à tua mesa para ser abençoado por ti. Isso não é pecado. Você só não pode deixar a mão de Deus se apartar de você. Você só não pode esquecer quem você era, de onde Deus te tirou, como você é pequeno, frágil e dependente do Senhor. Se você não perder a tua essência, se você não ficar com os teus olhos altivos e deixar a soberba entrar no seu coração, tudo que você fizer será abençoado por Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te enriquecerá. Deus crescerá os teus termos, as tuas heranças. O Senhor não deixará o mal sobressair contra ti. E a mão do Senhor será contigo todos os dias. A tua oração será ouvida e você será um homem honrado e uma mulher honrada na presença de Deus. Você recebeu essa palavra? Diga amém. Você recebeu essa profecia? Diga glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Coloca a mão no teu coração e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Como o Senhor falou conosco através da tua palavra, Senhor. Como o Senhor falou conosco através da vida de Jabes, um homem que nasce embaixo de um decreto, de uma palavra tão maligna, dizendo que ele era filho da dor. Só que Jabes, quando cresce, ele ora e ele entende que a oração pode mudar toda uma trajetória. E quando ele ora, ele sabe o que orar. Nos ensina a orar, nos ensina a pedir ao Senhor. E nós não queremos pedir pouco, nós queremos pedir muito, porque nós sabemos que o Senhor tem muito para dar. Nós queremos pedir coisas maravilhosas, que o Senhor nos honre, que o Senhor amplie os nossos termos, nos faça crescer, que a tua mão seja conosco, que o Senhor nos livre do mal e que nós não possamos perder a direção que é dada pela tua mão. Pai, nos honra perante a nossa casa, a nossa família e nos faça ser os mais ilustres, chamados e abençoados pelo Senhor. Assim eu oro, abençoando nesta manhã da palavra da fé a vida de cada um dos teus servos nesta série de palavras conquistando o impossível. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos dá um final de semana de vitória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Querido,
Que a bênção do Senhor esteja com você, que você tenha um final de semana de bênção, de vitória. Eu espero você aqui daqui a pouco no altar das 18 horas para a gente orar. Amanhã é domingo, eu espero você às 6 da manhã na palavra do dia e às 18 horas no altar das 18 horas para a gente orar, tá certo? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa desde agora e para sempre. Paz do Senhor Jesus.